Bom dia, turma. A turma, galera do primeiro ano, vim aqui para finalizar o conteúdo do bimestre, né? Nós vimos sobre classicismo e quinhentismo. Falei sobre a obra Os Lusíadas, vagamente, e o essencial sobre o quinhentismo, que não é uma escola literária, mas o primeiro momento literário que o Brasil teve, né? E vou finalizar hoje com a obra poética de Camões, que é o poema mais célebre dele, Amor é fogo que arde sem se ver, certo? Olha só, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então ele faz uma descrição do sentimento, certo? Usando algumas contradições e ao mesmo tempo ele causa aqui as rimas, olha só, as terminações, tá certo? O é com o er, ó, a, e aqui ele nomeia de o ente com o ente de B. Aqui é do mesmo jeito, o ER aqui e aqui, finalizando a mesma prática, a e no meio o BB. E aqui, ó, o E finaliza, o AD finaliza com o AD, CC, e o OD. Aí aqui ele continua, o OR, DD e o C no meio, certo? Vamos entender o que seria isso, olha só. A questão da estrutura poética do poema está ligado aqui. O poema que nós vimos de Camões, ele é um soneto italiano, tá certo? Mas esse soneto tem uma forma fixa de poesia que consiste em 4 estrofes, que é chamada de os 2 primeiros com 4 versos, chamados de quarteto, e os 2 últimos tercetos, tá certo? A poesia de Camões segue a fórmula do soneto clássico, que é o soneto decassílabo. Então, observe, eu peguei um dos poemas, ó, é um contentamento descontente. Eu fiz a escanação poética dele, tá vendo? Ó, observou? E até o tem, isso aqui se chama a sílaba tônica da palavra contente. Eu vou parar na última sílaba tônica. Então, se eu contar, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá certo? Esse X aqui significa que eu não vou contar com a última sílaba, porque ela não é a sílaba tônica. Então, eu só vou até onde tem a sílaba tônica da última palavra. Então, observa aqui que eu tenho 10 sílabas poéticas. Faz com que o poema ele seja decassílabo. Aí vem, nas primeiras 11 estrofes, podemos observar uma cesura da sétima na sexta sílaba poética. A cesura é uma pausa rítmica no meio da estrofe. O poema possui um esquema rítmico clássico formado por ABBA, ABBA, CDC, DCD, que foi aquilo que eu mostrei para vocês no final do poema, certo? E o que foi que ele combinou? Para eu chamar de A, eram os finais ER. Para chamar de B, eu coloquei no Enter. Para chamar de C, eu coloquei o AD. Para chamar de D, eu coloquei o O. Foi assim que eu nomeei o poema, certo? Aí aqui nós temos o conteúdo dos versos. Olha só. O formato do soneto clássico e a sonoridade estão diretamente relacionados ao conteúdo do poema. Nada mais que, nas 11 primeiras estrofes, temos o desenvolvimento de um raciocínio. E nessas estrofes observamos uma sonoridade próxima por conta das rimas e da pausa na sexta sílaba métrica. Daí nós temos que o tema da poesia é desenvolvido por meio de silogismo, ou seja, que é um sistema de raciocínio desenvolvido por Aristóteles, em que afirmamos prepositivas levam a uma conclusão lógica. No poema de Camões, as proposições são feitas nos 2 quartetos e no primeiro terceto, sendo a última estrofe a conclusão do silogismo. É como se a minha primeira estrofe, o primeiro quarteto, ele fosse a introdução do meu texto. O segundo quarteto e o primeiro terceto, ele fosse o meu desenvolvimento. E o último terceto, que é a última estrofe, ele vai ser exatamente essa conclusão, tá certo? Daí, Camões usa a antítese para desenvolver as suas preposições. Antítese é uma figura de linguagem onde se busca a aproximação de ideias opostas, tá? Deste modo, ele consegue aproximar coisas que parecem distantes,
para explicar um conceito tão complexo que é o amor. Então, o que é que ele quer dizer? Quando ele diz que amor é fogo que arde sem se ver, significa que o amor é uma chama que queima dentro da pessoa que a sente, tá entendendo? Mas nós não conseguimos ver esse sentimento. Olha só, ele tenta em vão conceituar o amor, mas só consegue demonstrar que qualquer tentativa semelhante ao final levará ao ponto de partida. Você consegue voltar ao início, tá? Em Camões, o amor sempre é propositadamente contraditório, pois o poema quer mostrar que é desse paradoxo que se origina a sua grandeza, para dominar de forma delicada e imbatível a vida do ser humano, ser tão complexo em seus sentimentos. Daí temos o tratamento dado ao poema, o tema do soneto, que é visivelmente ligado ao sentimento humano entre um homem e uma mulher, que é o chamado amor romântico. Aí nós temos siga ele correspondido ou não. Ou seja, porque naquela época existia a questão do amor platônico. Por exemplo, só eu sentir o amor por uma pessoa e a pessoa ela não saber das minhas intenções, mas eu procurar fazer tudo por aquela pessoa, por mais e que ela não desconfie dos meus sentimentos. Então eu crio um mundo na minha cabeça onde só eu coloco eu e ela nesse mundo, certo? E a gente é feliz nesse mundo. É isso mais ou menos a questão do amor platônico. Aí, assim, a mensagem enfatiza que, embora haja sofrimento no amor, ele sempre é contraditoriamente acompanhado pela amizade e toda sensação causada por ele, aprazível ou não, é nobre e enobrece o ser que ama. Ou seja, a pessoa que está amando, ela se torna uma das pessoas mais nobres, tá certo? Agora aqui, na interpretação do poema, no primeiro verso podemos observar que essas ideias opostas também estão unidas por uma ideia de causalidade. Primeiro, o fogo, que causa a ferida que leva à dor. Essa relação ajuda a unir ainda mais a premissa do poema e a entender a imagem que Camões passa do sentimento, tá? Por meio da aproximação dos opostos, o poeta nos traz, ou o poema também, nos traz uma série de afirmações sobre o amor que nos parecem contraditórias, mas que são inerentes à própria natureza desse sentimento. Na última estrofe, Camões apresenta a sua conclusão, certo? Que essa conclusão é exatamente voltar à estaca inicial. Se não deu certo com aquela pessoa, aquele sentimento ele pode vir a acontecer com uma nova pessoa, entendeu? Ou seja, que o amor ele não morre, o amor ele ressurge, ele renasce de pessoa para pessoa. Não é porque eu amei uma pessoa e não tive mais contato com ela, não tive mais nada a ver, o relacionamento acabou, que eu não vou amar. Eu vou amar sim outra pessoa, vou amar outras características, encontrar uma pessoa com características diferentes para ver se bate com as minhas e a gente consiga trabalhar esse sentimento de uma forma saudável, sem ser doentio, tá certo? Então, desde já, agradeço a vocês, foi bom mencionar um pouco, vocês conhecerem esse poema famoso de Luís Vaz de Camões, tá? Então, que vocês consigam resolver claramente as atividades que está relacionada a essa obra e até o nosso próximo encontro, novamente, ok? Meu carinho a vocês, um abraço, beijão do tio. Tchau!